Olá, então tá, vamos começar então essa terceira e última live de hoje, falando então da função cosseno, certo? O que eu disse da função cosseno? Que ela seria muito parecida com a função seno, só que agora vamos ver o círculo trigonométrico para a função cosseno, tá? Então, quando eu tenho aqui o círculo trigonométrico, o eixo da função cosseno é esse aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui é o eixo da função cosseno, certo? É o eixo das abscissas. O círculo trigonométrico continua variando de -1 a 1. Então, significa o quê? Que aqui é -1, aqui é 0 e aqui é 1. E os valores para os arcos, o que eu tenho? Eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A função cosseno, então, ela vai ter como imagem a variação de -1 a 1. O período dela é 2π e a fórmula para o seu perímetro continua sendo 2π sobre k, que nem da função seno, isso aqui é a fórmula, 2π sobre k, que nem da função seno, tá? E o domínio dessa função são os reais. Qualquer valor vai ter valor para cosseno. Eu vou pegar a primeira função cosseno e eu vou fazer pela tabela e daquele jeitinho que eu faço, tá? E vocês vão escolher o que vocês acham melhor. Então, eu vou pegar aqui, ó, f de x é igual a cosseno de x. Observem que é uma função limpa. O arco está sozinho, não tem ninguém somando nem multiplicando. Então, é em cima dessa função que eu faço todas as outras daquelas que eu faço sem a tabela, tá? Bom, fazendo a tabela disso aqui, eu vou ter x e aqui eu vou ter cosseno de x. Quais são os valores que eu coloco para x, início e término de cada quadrante? Que é quem? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Observem que isso aqui é igual ao que eu fazia para o seno. Agora eu vou ver o seguinte. Deixa eu ver se tem mais gente aqui para entrar. Não, todo mundo já entrou. Agora eu vou ver o seguinte. Quando eu tenho seno, eu tenho cosseno de 0, ele está aqui em cima. Ó. O cosseno de 0 vai ficar em cima de quem? Cravado em cima do 1. Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 vai estar aqui em cima. Eu vou fazer o rebatimento para o eixo, vai cair no 0. Cosseno de 180 está aqui, ó, batendo em cima do -1. Cosseno de 270, 0. E cosseno de 360 em cima do 1. Então, o que alterou? Qual é a diferença entre a função seno e a função cosseno? Os valores resultantes, certo? E agora eu posso fazer meu gráfico. Meu gráfico, então, vai variar. O que eu vou colocar aqui no eixo x? Os valores que eu atribuí para x, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Eu vou aumentar um pouquinho isso aqui, ó, para não ficar tão apertadinho. E 2π. Vai variar de quem para quem? De -1 para 1. Passo o pontilhado. Eu sei que essa função aqui, a imagem dela é fechada, né? E agora eu vou botar os pontinhos, da mesma forma que eu fiz para o seno. Então, quando o x é 0, eu vou botar lá no 1, a imagem dele é 1. Quando o x é π sobre 2, a sua imagem é 0. Quando o x é π, a imagem dele é -1, aqui embaixo. Quando é 3π sobre 2, a sua imagem é 0.
E quando ele é π, a imagem é 1. Estão aqui os pontinhos. Não é para te pegar uma régua e sair traçando um V, tá? Porque gráfico V é gráfico de função modular. Isso aqui é uma curva, uma cossenoide. Então, ela vem assim. Aqui é a minha curvatura. Essa é a minha cossenoide. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação a isso? Comparem isso com a anterior e vejam como é muito similar. Pode fazer pergunta aí ou escrever no chat. Queria saber se a Débora entrou, ó, porque para mim tá como se ela não tivesse entrado, mas eu não consigo colocar ela na live. Deixa eu ver se ela entrou. Ah, entrou. Certo? Fazendo daquele jeito que eu faço, sem fazer o gráfico, de que forma eu faria? Eu tenho que ter em mente que a minha função vai ter essa curva aqui, ó. Então, o que eu tenho que guardar da função cosseno na minha cabeça? Eu tenho que guardar da função cosseno na minha cabeça isso aqui, ó. Esse rabisco que eu vou fazer aqui, ó. Ponto máximo, meio. Ponto mínimo, meio. Ponto máximo. É isso que eu tenho que guardar da função seno. Então, a primeira coisa da função cosseno. Eu vejo aqui não tem ninguém na imagem, então a minha imagem continua sendo de menos 1 a 1. Não tem ninguém aqui com o arco, então meu período continua sendo 2π. E daí, se o período é 2π, quem é a metade? Π. E quem é a metade de π? Π sobre 2. Soma π sobre 2 com π, 3π sobre 2. Estão aqui todas as divisões, as 4 divisões que eu tenho que fazer. Sei que esse gráfico começa pelo máximo, meio, mínimo, meio, máximo. Eu tenho a mesma. Certo? Conseguiram entender? Vamos começar a colocar coisas aqui nessa função, né? Coisas multiplicando, coisas somando, mexer no arco ali também, botar alguma coisa somando arco, dividindo ou multiplicando esse arco. Vamos ver como é que vai funcionar. É análogo, tá? Do mesmo jeitinho que a gente fez para o seno, todo o raciocínio, toda a estrutura lógica que eu fiz para o seno, eu vou fazer igual para o cosseno. Essa parte eu posso apagar? Vamos lá. Vou pegar uma g de x e ela vai ser 2 menos 3 cosseno de x sobre 3. Vou fazer primeiro pela tabela, que eu vi que vocês gostaram mais de fazer pela tabela. Tá? Como é que eu faço pela tabela? Eu faço x sobre 3, menos 3 cosseno de x sobre 3, e depois 2 menos 3 cosseno. Tem que apagar aquele lado de lá.
de x sobre 3. Vou pegar o álcool aqui, e agora só com álcool. Vai sair. Um minuto. Agora ficou bem legal esse quadro. Tava que era um risco só, hein? Vamos ver. Começo colocando aqui no arco aqueles valores. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E vou fazer os cálculos ali de cada um. Então, vem para cá. Ó. X sobre 3 é igual a 0. Então, meu x vai ser 0. Perfeito, primeiro. Aí, x sobre 3 é igual a π sobre 2. Passo 3 para cá multiplicando, vai dar 3π sobre 2. Aí, x sobre 3 é igual a π. Passo 3 para lá, x é igual a 3π. Agora, x sobre 3 é igual a 3π sobre 2. Passou para cá o 3, vai ficar x é igual a 9π sobre 2. E x sobre 3 é igual a 2π. X vai ser igual a 6π. Achei todos os valores. Agora monto o resto da tabela. Como é que eu monto o resto da tabela? É isso aqui vezes menos 3, dá 0. 0 mais 2, 2. Isso aqui, ó, cosseno de 90. Cosseno de 90, opa, peraí. Aqui é menos 1. Só um pouquinho. Mosquei. Cosseno. Aqui eu já coloquei com menos 3, tá? Então, faltou uma coluna. Eu fiz uma coluna menos. O cosseno de 0 é 1. E daí, 1 vezes menos 3, menos 3. Entenderam o que eu fiz? Eu não coloquei uma coluna só com cosseno de x. Eu já fiz a multiplicação aqui. Eu vou ter que fazer 2 vezes na mesma coluna, tá? Não sei por que eu fiz isso. E daí, 2 menos 3 vai dar menos 1. Aqui, cosseno de 90 é 0. 0 vezes menos 3 dá 0. 2 menos 0, 0. Cosseno de π, menos 1. Menos 1 vezes menos 3 vai dar 3. 2 mais 3, 5. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Peraí que tem gente para entrar na live, só um segundo. Deu. É 0. Aí, 2 menos 0, 2. E aqui? Isso aqui vai dar 1 vezes menos 3, vai dar menos 3. 2 com menos 3, menos 1. Esses são os valores que eu tive. Quem é a minha imagem, portanto? A minha imagem
ela está oscilando entre menos 1 e 5. Quem é o meu período? O meu período é 2π sobre K. Quem é o K? 1/3. Então, isso aqui vai dar 6π, ó. Realmente, é onde ele parou. Agora eu vou fazer o gráfico. Tá? Então, aqui começa no menos 1. Depois vem o menos 2 aqui, o 2 positivo, e aqui o 5. Certo? São esses os valores que eu tenho como extremos. E aqui é o meio. Quem são os valores que eu vou colocar aqui? Estes que eu coloquei na coluna do x. 0, 3π sobre 2, 3π, 9π sobre 2 e 6π. Esses são os valores. Coloco os pontos agora. Vendo quem? Vendo com atenção o meu domínio e a minha imagem. Então, vai ser, quando o x for 0, a imagem é menos 1, aqui embaixo. Quando o x for 3π sobre 2, a imagem... Aqui deu 2. Peraí, que aqui está errado. Deu 2. Não subtraí, foi bem a hora que eu vi que eu tinha feito errado com uma coluna ali. É 2. Vai dar 2. Aqui. Quando é 3π, a imagem é 5. Quando é 9π sobre 2, a imagem é 2. E quando é 6π, a imagem é menos 1. Observem que essa cossenoide, ela saiu em relação à anterior de cabeça para baixo. Vocês viram que a onda está de cabeça para baixo? Observaram isso? Por que que isso acontece? Como é que... Será que eu conseguiria saber antes se isso aqui vai acontecer? Sim. Cada vez que tu multiplica a tua função, seja ela cosseno ou seno, por um número negativo, o gráfico vira de cabeça para baixo. Alguma dúvida aqui? Por favor, perguntem. Tá tranquilo até aqui, gente? Se quiserem, escrevam alguma coisa no chat ali. Tô aqui do lado para ler. É necessário outro gráfico da função cosseno ou assim tá bom? Querem mais um ou assim tá bom? Porque vocês viram que o jeito de fazer é o mesmo do jeito de seno. Se estiver bom, a gente vai partir para outros tópicos aí. Não vou entrar em tangente hoje, tá? Mas outros tópicos para análise aqui. Poderia só repetir ali onde a senhora faz o cálculo ali de onde saiu menos 3, menos 1. Isso. Tá. Vou escrever de vermelho um passo. Foi por isso que eu me confundi, que eu não coloquei a coluna aqui, ó. Se eu tenho os... Eu estou falando desse ângulo aqui, certo? Então, cosseno desse ângulo. Cosseno desse ângulo é 1. Aí, 1 vezes menos 3 deu menos 3, certo? Então, aqui tudo isso aqui deu menos 3. Daí, 2 com menos 3, menos 1. Aí, a próxima linha. Cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Aí, menos 3 vezes 0 dá 0. 2 menos 0 dá 2.
Aí a próxima. Cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Aí, menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. 2 com 3 positivo, 5. Aí a próxima, aqui. Cosseno de 3π sobre 2, que é 270, vai dar 0. Aí, menos 3 vezes 0, 0. 2 menos 0, 2. E aqui, cosseno de 360 é 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. 2 com menos 3, menos 1. Ficou claro agora? Sim. E daí vai ficar gravado, tu vai poder ver isso aí de novo. Já conseguiram copiar? Eu posso apagar? Vou apagar então, certo? Vamos trabalhar as duas funções juntas, tá? Os exercícios que eu vou fazer agora vai ser para seno e cosseno junto, uma vez que a gente já viu o que acontece com os dois, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um exercício que é para cálculo de domínio, tá? Então, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Sendo seno de x igual a 2m mais 1 sobre 3, determine os valores de m para que exista seno de x. O m, ele está onde? O m está na imagem, certo? O m faz parte da imagem, porque o 2m mais 1 sobre 3 é resultado do valor desse seno. Então, eu estou falando da imagem. Eu quero saber quais são os possíveis valores de m para que exista esse seno de x. Olha só, o que eu sei da imagem? Que a imagem da função seno de x, dessa função limpa seno de x, ela é uma imagem de um intervalo fechado de quanto? De menos 1 a 1, tá? Então, eu sei que esse cara aqui, ó, 2m mais 1 sobre 3, obrigatoriamente, ele tem que ser maior do que menos 1 e menor ou igual a 1. Ele tem que estar fechado ali. O que eu tenho? Duas inequações. Aí tem o colega ali que diz que ele tem dificuldade nessas coisas de isolar a variável. Então, tem que prestar muita atenção aqui, ó. Se o colega estiver aí, por favor, fique atento. Eu tenho duas inequações, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso trabalhar com essas inequações separadas ou juntas. Nós vamos trabalhar juntas, tá? Para não precisar fazer duas contas. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar o m aqui sozinho. E tudo que eu isolar, eu vou ter que isolar para os dois lados da inequação ao mesmo tempo. Então, este 3 aqui que está dividindo, ele vai passar multiplicando para os dois lados. Então, vai ficar menos 1 vezes 3, 2m mais 1, menor ou igual a 1 vezes 3. Então, aqui deu menos 3, ó.
Agora eu vou pegar este 1 que está somando e também vou passar para os dois lados. Só que ele vai passar o quê? Subtraindo. Menos 3 menos 1, menor ou igual a 2m, menor ou igual a 3 menos 1. Quanto é que eu tenho aqui? Menos 4. E aqui deste lado, 2. Agora, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para os dois lados, dividindo. Menos 4 sobre 2, menor ou igual a m, menor ou igual a 2 sobre 2. Quanto é que deu aqui? Menos 2. E aqui, 1. Significa que o m tem que pertencer a que intervalo? Ao intervalo fechado de menos 2 a 1. Fechado porque eu tenho a igualdade. Conseguiram entender? Sim ou não? Ah, entendi, mas é maluquinho, né? O negócio aí, meio confuso. Mas entendi. Tá bom. Dei uma copiada, vou fazer um outro exemplo com o cosseno agora. O jeito de fazer é o mesmo, só tem que recordar em equações. Mas isso aí foi só para achar o intervalo, né? Foi para achar um intervalo, né? Determine os possíveis valores de m para que exista. O m pode ser qualquer valor entre menos 2 e 1. Não pediu para fazer gráfico. Até porque isso aí não é uma função, é uma equação. Uma equação, não é uma função. Posso apagar? Bom, vamos fazer um agora para a função cosseno. Determine os valores de m para que exista cosseno de x igual a 5m, 5 menos m sobre 3. Vou fazer o mesmo procedimento. Só que aqui, observem que a tua variável é negativa. Então, quando tu fizeres uma inequação e tem que isolar um negócio negativo aí, tem um jeitinho de fazer e vocês vão ter que recordar. Não tem nada a ver com trigonometria. Tem que ver lá com as inequações, tá? Mas eu botei esse exercício propositalmente. A mesma coisa, eu tenho que isso aqui, ó, ele vai estar trancado entre quem? Esse cara vai ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1, certo? Aí, o que eu vou fazer com esse 3? Esse 3 que está dividindo vai passar para os dois lados, multiplicando. Então, vai dar menos 3, 5 menos m, e aqui 1 vezes 3, 3. Agora eu vou passar esse 5. Esse 5 na frente dele é positivo, ele está somando. Ele vai passar subtraindo para os dois lados. Vai ficar 3 menos 5, menos m, 3 menos 5. O que eu tenho aqui? Menos 8. E aqui? Menos 2. Agora olha o pulo do gato. O que tu tens que tomar atenção? Tu tá vendo que aquele m ali está negativo? E não é o cara que tu está tentando isolar? Tu tens que fazer o seguinte, tu tens que multiplicar esta inequação dupla por menos 1. E quando tu multiplica por menos 1, deixa eu escrever isso aqui melhor.
vezes menos 1. Quando tu multiplica por menos 1, tu troca todos os sinais. Trocar todos os sinais é inclusive a boquinha aqui, ó, do intervalo maior, menor. Então, esse cara vai ficar mais, trocou de lado, mais, trocou de lado, mais. Ficou o quê? 8M2. Então, significa que o teu intervalo, teu M, pertence a que intervalo? O M tem que ser maior do que 2 fechado e tem que ser menor do que 8 fechado. Entenderam? Então, quando for negativo o valor aqui, tu tem que multiplicar por menos 1. Esse menos 1 não vai trocar só esses sinais, vai trocar os sinais da inequação também. É isso que tem que tomar atenção. Certo? Antes ainda de terminar a live, eu quero outro exercício trabalhando a imagem e trabalhando o período desses dois caras aí, do seno e do cosseno. Vou deixar vocês copiarem para passar o outro exemplo. Posso apagar? Peraí, alguém escreveu aqui. Se fosse 5 menos M, ia dar um final ali de 2 positivo. Se fosse... Se o 5 menos M, se o 5 fosse negativo, é isso que tu tá me dizendo? Se ele fosse 1, né? Se ele fosse 1, digamos, ia dar lá no lado direito, ia ficar menos, ia ficar 2 positivo, ia ficar 4. Ou não? Se fosse isso aqui? Não, professor, a senhora não entendeu. Não. Ali onde está menos 8, menos M e menos 2, se fosse 2 positivo. Ah, agora que eu entendi, tá certo. É que você falou 5 menos M e eu fiquei pensando onde poderia ser. Se isso aqui fosse assim, ó. Agora eu entendi o que tu falou. Se fosse assim, certo? Isso. Tu ia multiplicar por menos 1, igual. E tu ia trocar, esse cara ia ficar positivo. Aqui ia ficar positivo e o 2 ia ficar negativo. Daí o teu intervalo, teu M pertenceria ao intervalo de menos 2 a 8. Entendeu? Ok. Se fosse, tá? Bom. Vamos ver isso aqui, ó. Se eu tenho funções e elas são assim, tá? Se eu tenho essa aqui, ó, tem uma h de x e ela é menos 3 mais 4 seno de 3x sobre 8. E eu tenho aqui uma outra que é t de x, que é igual a 6 cosseno de x sobre 5. Eu quero saber o período e o domínio de cada uma delas. Não, período e a imagem. Período e a imagem de cada uma delas. Ok. Qual é a fórmula do período? Período não é 2π sobre K. K não é o cara que está multiplicando o arco
Quem é o K nessa situação aqui? 3/8. Concordam que o K é 3/8? Então, vai ser 2π sobre 3/8. Multiplica invertido isso, vai dar 2π vezes 8/3. Quem vai ser o teu período? 16π/3. Esse é o teu período. Quem é a tua imagem disso aqui? A imagem, tu vai sair do -1 e 1, que é a imagem original da função, e vai ver dessa em relação a essa o que aconteceu. Ela foi multiplicada por 4, que nem eu faço lá, ó, no meu jeito de fazer o gráfico. Então, multiplicada por 4 vai ser de -4 a 4. E depois ela foi subtraída de 3, -3. Então, -4 com -3, -7, 4 com -3, 1. Então, a tua imagem é de -7 a 1. Está feito. Achei o período, achei a imagem. Agora eu quero fazer a mesma coisa para este. O período, a fórmula é 2π sobre K. Quem é o K aqui? Seis quintos? Não. Não? 6/5 é o número que está multiplicando, ó. É o 6/5 estava no 4. Tem alguém aqui entre parênteses junto com o teu X? Não. Então, o teu K é 1. Entendeu? O teu K é 1. Vai dar 2π sobre 1. O teu período é 2π. E agora, quem é a tua imagem? A tua imagem vai sair do -1 a 1. E ela foi multiplicada pelos 6/5. Agora sim, vezes 6/5. Então, a tua imagem vai ser o quê? -1 vezes 6/5, menos 6/5. E 1 vezes 6/5, 6/5. Essa é a tua imagem. Conseguiram entender? Período e imagem. O meu K, então, ele só vai ser fração quando tiver entre parênteses ali. Exato. Ele tem que estar agarradinho com o X, ou seja, tem que estar entre parênteses obrigatoriamente. A menos que só exista ele. A gente tem 1 minuto aí para acabar a live, vou deixar vocês copiarem, tá? Vou postar agora essas aulas de hoje, tá? E o trabalho amanhã, até amanhã, às 6 da tarde, está postado para vocês o trabalho. Procurem depois das 6, para não ficarem abrindo ali toda hora, tá? Depois das 6 vai estar postado o trabalhinho para vocês. Tenham uma boa noite e cuidem-se. A última notícia do Correio do Povo é que o comércio vai ser restrito agora, nesta semana. Vão diminuir o horário do comércio. Por causa da Covid. Vem lockdown por aí, hein? Como é que é? Vem lockdown por aí. De Eu acho novo.